Fala pessoal, vamos para mais uma aula de geografia, parte 2 agora, tá? Falando exatamente sobre as regiões, tá aqui ó, as regiões imediatas e as regiões intermediárias de Alagoas. Top, viu? Bom, esse nosso conteúdo é um conteúdo que no nosso primeiro vídeo eu falei para vocês como é que acontecia, né? Como é que nós estamos fazendo. Então vamos lá. Quiser mais informações sobre o nosso conteúdo, assista o primeiro vídeo que eu explico tudo bem direitinho, tá? Olha só, o que são regiões geográficas imediatas e regiões geográficas intermediárias? Vamos lá, vamos pegar aqui o nosso marca-texto. Vamos entender isso daí bem direitinho, porque muitos alunos me perguntam isso, né? Eles chegam para mim e dizem assim, pô, professor, estudar o quê? Micro-região, estudar mesorregiões, estudar o quê? O que é que eu estudo relacionado a isso? Bom, você estuda exatamente a nova atualização de 2017. É o que vai cair na prova. Não tem como a banca chegar e colocar aí um conteúdo desatualizado, principalmente se tratando de Sebrae, pelo amor de Deus. Então vamos lá, ó. O recorte das regiões geográficas imediatas e intermediárias de 2017 incorpora as mudanças ocorridas no Brasil ao longo das últimas 3 décadas. As regiões geográficas imediatas têm na rede urbana seu principal elemento de referência. Então tá aqui, a banca ela pode pegar isso daqui como conteúdo. Tá aqui, ó. Tem como referência o quê? A rede urbana e o seu principal elemento de referência. Então a banca pode trazer exatamente isso daqui para você. Qual é o principal elemento de referência para a divisão das regiões imediatas? Por quê? Porque essas regiões imediatas elas são formadas exatamente pela constituição de áreas de rede urbana de influência. Essas influências elas são influências industriais, influências sociais, influência política, influência econômica, principalmente econômica. Agora você tem aqui, ó, pegar aqui o marca-textozinho outro, ó. Aí você tem aqui, ó, as regiões geográficas intermediárias, já as intermediárias, correspondem em uma escala intermediária entre as unidades de federação e as regiões geográficas imediatas. Ou seja, é uma escala intermediária voltada para o desenvolvimento econômico das mesmas. Então só eu tive a liberdade de dividir exatamente essas regiões aqui para vocês. Tá exatamente aqui, ó. Por mais que você venha ver, tá aqui, ó, 2 regiões. Nós vamos ter a região geográfica intermediária de Maceió e a região geográfica intermediária de Arapiraca. Então eu coloquei exatamente aqui as regiões. Aqui nós vamos ter a região geográfica, é o termo todo, tá? Região geográfica intermediária. Professor, antes era o quê? Isso daqui antes era chamada de mesorregião. Mesorregião. Agora não é mais. E a região geográfica intermediária de Arapiraca antes também era chamada de mesorregião, agora não é mais. E aqui nós vamos ter o que antes eram as micro-regiões. Agora, o que nós chamamos de região. Deixa eu apagar aqui, coloquei errado. Região geográfica imediata ou regiões geográficas imediatas. Vou colocar aqui no singular mesmo, região geográfica imediata. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Veja que Maceió possui 6 regiões imediatas e Arapiraca possui 5 regiões imediatas. Professor, é necessário saber quais são essas regiões? Sim, é necessário sim. Por quê? Vai que a banca coloca uma afirmativa, tá?
trocando essas regiões intermediárias. Professor, isso é de costume da Sebrasp? Galera, até agora eu não vi, mas eu sempre vejo questões da Sebrasp falando exatamente sobre pontos específicos de divisão territorial. Então é sempre bom você lembrar disso daí, sempre estar revendo esses conceitos e tentando ver quais são as principais áreas, principalmente aquelas mais relevantes, aquelas que possuem um grau de relevância cada vez maior na questão da própria economia. Então bate o printzinho aí para que você não venha errar na tua prova. Beleza? Eu coloquei uma pequena observaçãozinha aí para que você não esteja errando, tá? Coloquei aí, ó, as mesorregiões e as microrregiões foram em 2017 substituídas pelas regiões geográficas intermediárias e regiões geográficas imediatas. Então vamos lá. O que é que eu quero com vocês aqui agora? Falar exatamente alguns pontos específicos relacionados a essas regiões. Então olha só, eu tenho aqui, ó, as regiões, tá? As regiões geográficas imediatas e as regiões geográficas intermediárias. E aí vem a pergunta, né? Professor, quais são os critérios ou quais foram os critérios que foram utilizados para dividir exatamente essa questão das regiões? Veja que nós temos aqui, ó, dois mapas completamente diferentes em sua configuração. Por quê? Porque você vai ter algumas cidades que são e apresentam uma maior importância econômica, uma maior importância geográfica, uma maior importância de configuração. Então, deixa eu só aumentar aqui para não ficar tão pequeno para você. Então, olha só. Para cá. Ó, seguinte. Quando nós falamos nas regiões geográficas imediatas, nós temos que lembrar, pelo IBGE, os chamados fatores divisionais, tanto para um quanto para o outro. Tá aqui, ó, fatores divisionais. Professor, quais são esses fatores que nós estamos vendo aqui? Primeiro, relacionado à região geográfica imediata, nós vamos ter o que nós conhecemos de rede urbana. Professor, o que é uma rede urbana? Ó, vamos lá. Pegar aqui, rede urbana. A rede urbana é a união em correlação de dependência. Professor, que dependência é essa? Bom, dentre essas dependências, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4. Que dependências são essas? É a dependência política, é a dependência social, a dependência principalmente econômica, tá? Política, social, econômica e também cultural. Tudo isso daqui vai estar relacionado ao que nós conhecemos como produção. Isso foi estabelecido pelo IBGE lá em 2017, tá, pessoal? Então não esquece isso daí, por favor. Já nos fatores divisionais, relacionado às regiões geográficas intermediárias, aqui vai estar a relação entre as cidades intermediárias.
Como assim, professor? A relação das cidades intermediárias. É a forma como elas apresentam a correlação. Forma de correlação. Ou seja, é a sua influência uma em relação à outra. Então, muito cuidado com essa questão das regiões geográficas imediatas e as regiões geográficas intermediárias. Isso daí pode confundir você na hora da tua prova. Eu dei essa observação aqui exatamente para que você não fique com nenhuma dúvida, tá certo? Ok? Então, nós temos aí algumas aulas que estaremos fazendo aí futuramente, falando exatamente sobre a base populacional do território de Alagoas. Bom, pessoal, se você gostou dessas duas aulas, deixa o teu joinha aí, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, compartilha, porque aí eu só vou continuar essas aulas se eu realmente ver que a galera está curtindo, que a galera está realmente se dedicando, tá bom? Então, tendo uma quantidade de like aí legal, eu vou continuar as aulas e a gente vai desenvolvendo esse conteúdo extremamente gratuito para vocês, tá certo? Fica ligado que nos próximos dias estarei colocando algumas aulas aqui para a PM Tocantins. Então, se você conhece algum colega, algum amigo que vai fazer o concurso da PM Tocantins, manda esse vídeo para ele, manda um alô para ele, segue lá no canal, lá no Instagram, Geografia 2.0 Oficial, que eu vou estar divulgando lá os dias das nossas aulas para a PM Tocantins, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Não se esqueça que na nossa próxima aula estaremos realizando questões sobre essa temática, mas eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu, galera!